Fala galera, faltam apenas 3 episódios para o encerramento da sexta e da última temporada de The Handmaid's Tale. Estamos vivendo simplesmente o arco final, os momentos finais, onde a revolução já começou. Nesse vídeo aqui, para quem já acompanha aqui o canal, sabe que eu gosto de trazer algumas listas também sobre a série, né, determinada, para a gente poder, assim, ir junto, vendo se essa teoria tem ou não possibilidade de acontecer. Só que o legal dessa lista é que essas teorias foram feitas antes de começar a sexta temporada. Então, para a gente ver também assim, o quanto que as teorias estão indo para um caminho que faz sentido, indo para o caminho certo, ou indo literalmente para um caminho totalmente errado, que não tem mais como isso acontecer. Tá? Ou dificilmente vai acontecer. E a primeira fala sobre nossa querida June Osborne. Com June e Luke separados novamente, acredito que o foco de June voltará a ser se aproximar de Hannah. Luke e June já voltaram a se encontrar. A última cena da quinta temporada sugere que Serena pode ter um papel fundamental nesta sexta temporada, mas não tenho ideia de qual será esse papel. Eles podem trabalhar juntos ou a June pode potencialmente entregar a Serena para Gilead na tentativa de resgatar a Hannah. No entanto, não acho que isso vai funcionar com base no conteúdo de Os Testamentos. De qualquer forma, acho que será uma temporada muito explosiva. Também não acho que terá um final feliz, já que Gilead não deve cair pelos próximos 15, 20 anos, segundo os livros. Aqui vem um ponto importante, tá? Primeiro, essa coisa da June entregar a Serena não queria acontecer, e o primeiro episódio até desta temporada deixa claro quando a June vai lá e protege a Serena no trem, né? Mas o ponto fundamental é sobre Gilead, sobre essa revolução. Que ponto que essa revolução vai realmente alcançar nesses próximos episódios? Porque Gilead não pode cair em The Handmaid's Tale por causa da spin-off, por causa de Os Testamentos. Então, o que vai acontecer com a revolução e o que vai acontecer com essa dupla, June e Serena, é um ponto muito importante, porque June, ela não vai ter um fim, ou seja, ela não vai morrer. Mas o que pode acontecer com ela também? Onde que ela vai realmente encerrar a sua participação aqui? Até um ponto importante, tá? Vamos seguir, mas eu iria falar sobre a Janine. Vamos ver se a Janine vai estar acreditada ou não aqui nessa lista. Segunda lista que eles colocaram é o Sr. Nick Blaine. De acordo com os fãs, Nick pode morrer na sexta temporada devido ao seu tempo limitado em tela nas temporadas anteriores. Olha que legal essa comparação. As suas ações arriscadas e a sua crescente vulnerabilidade. Bom, agora que a gente viu, o Nick está mais em perigo do que nunca por causa do Orton. E também, não só por causa do Orton, mas por causa do que ele fez ali, que acabou, obviamente, trazendo sérios problemas que podem sim ser definitivos na sua relação com a June por causa do que ele faz de trair ela e trair o Mayday. Vamos seguir. Embora seu personagem permaneça vivo até o final do romance de Os Testamentos, aqui é um ponto importante, não se tem certeza se os produtores vão manter vivo como na trama do livro, o que significa que o Nick pode ser apresentado como um herói trágico que morre antes do final da temporada. Aqui que vem o ponto. Eu já cogitei muito que o Nick sim teria uma morte por sacrifício em relação a June, mas teria sim a sua morte. Já também considerei muito a teoria que está tendo em relação ao Luke, sobre o Luke ser assim essa morte colocada como sacrifício e não ser o Nick. Mas um desses dois vai ser sim uma grande morte nesse final de The Handmaid's Tale. A relação do personagem estar vivo ou não nos testamentos, acho que importa apenas para quem já está confirmado no spin-off, que daí envolve, obviamente, a tia Lydia, ou para alguém que é simplesmente a protagonista da história, que é a senhora June Osborne. Para o Nick, e também por causa da maneira como está indo, né, a sua jornada de personagem nessa última temporada, tá desenhado, sim, que ele tenha um final trágico. Tá desenhado, sim, que ele tente, de alguma forma, se redimir e tente acabar fazendo um ato de sacrifício que o leve para a sua morte. Então, o Nick, dentro, né, dessas duas que a gente teve, da June e dele, é a que faz mais sentido de ainda poder acontecer. Próxima é a nossa Serena Joy. Quanto a Serena, já que sua personagem recebeu muitas oportunidades de seguir em frente com um arco de redenção, e continua tendo, pelo menos no início, primeira metade, digamos, da última temporada agora, não se está convencido ainda de que ela fará a coisa certa na última temporada. Se ela está buscando reformar Gilead,
já perdeu a redenção. Ela não pode buscar porque não consegue sair do fascismo por meio de reformas. Então ela serve de alerta para aqueles que acham que conseguiriam. Aceitar o sistema como ele é, simplesmente ir buscar formas e reformas ainda é cumplicidade com as atrocidades. Quanto a com quem Serena se casará agora que seu marido, o comandante Fred Waterford, está morto, se acha que ela vai se casar com um novo comandante. Olha só, essa parte está muito bem feita da teoria, né? Ela simplesmente vai se casar com Orton e é onde vai começar a revolução realmente a ser executada. Então essa parte da teoria está certíssima. E também acho que a primeira parte sobre o arco de redenção não ser mais possível, acho que não é tanto por ela, porque ela realmente vai tentando, novamente em Nova Belém, ter esse arco de redenção e transformar Gilead, pelo menos aquela parte de Gilead ali. Mas o sistema não vai permitir que isso aconteça. E o seu marido talvez seja essa principal pilastra de sustentação do sistema, por mais que ele se apresente de outra forma. Então, talvez a Serena seja a que mais encaixou até agora. A próxima é nossa querida Janine. Após a prisão de Janine, no final da 5ª temporada, se ficou indeciso sobre para onde Janine vai ser enviada como punição. Sabemos, Jezebel. O primeiro delas é a possibilidade dela ser enviada para Nova Belém. Não. Acho que a tia Lídia vai dar uma folga para Janine e fazer com que ela se mude para lá, porque ela parece realmente se importar com Janine. Ou ela será forçada a se tornar uma Jezebel. Ela será considerada infértil e enviada para Jezebel. Cara, realmente essa parte de Jezebel é a parte que aconteceu, a gente viu. E para mim a Janine, ao contrário da Juni, porque não existe a menor possibilidade de acontecer por causa da spin-off também, né, pela sequência da história, e por causa da Hannah principalmente estar na sequência da história e longe da Juni, a Janine pode representar sim junto com a Angela essa questão da família novamente se formar e ter sim um encerramento feliz para ela e ela representar o que tanto a Juni buscou e que ela, querendo ou não, também Janine buscou. Então, os pequenos detalhes que tem ali do Lawrence entregando para Janine novamente o desenho da Angela, isso tudo vai permanecendo com esses pontos vivos. E a Janine, isso não tem nada a ver com a teoria, porque a teoria não sabia nem para onde ela ia, né? Mas digamos que acertou 50% porque colocou o Jezebel no meio da conversa, né? Que foi para onde ela realmente foi. Daí vem a minha parte da teoria. A Janine vai executar o Bel. A Janine vai executar o Bel. O Bel vai ter seu fim pelas mãos da Janine. E não acredito que a Janine vai ter uma morte dela. Acredito que ela vai por um outro caminho dentro da temporada, tá? Quem até acho que não está colocado aqui, porque eu estou vendo o nome do último personagem que está sendo teorizado, a Moira, para mim, é uma personagem também que tem um desenho ali de não ter um final feliz. Ela ser, sim, uma morte grandiosa desse final, porque ela vai ter, sim, uma grande consequência emocional e um peso muito forte para Juni. Então, a Moira, ao contrário da Janine, por também a Moira estar muito próxima da Juni, é, sim, essa personagem que corre sério risco também em toda a revolução que for acontecer daqui para frente. E o último é nosso querido Luke. Por fim, muitos acreditam que Luke e a Juni vão se separar para sempre. Considerando a separação irreparável, embora apreciem o vínculo entre Nick e Juni, o triângulo amoroso parece cada vez mais tóxico, especialmente com a infidelidade. Alguns acham que Luke agora é inútil, enquanto Nick tem arriscado constantemente sua segurança por Juni, demonstrando mais comprometimento. Essa questão do Luke e da Juni, no último episódio, eu acho que ficou bem clara já. Quando eles conversam expondo algo que deveria ser colocado sempre, é muito difícil ser colocado sempre, chamado a verdade. Quando os dois conversam sobre do porquê eles estão juntos ainda, ou porquê que eles estão teoricamente juntos ainda. O que que une esses dois? É a questão da Hannah, a busca da Hannah, ou existe algo além? E fica claro essa situação toda entre eles ali. E, obviamente, a questão do triângulo amoroso, cara, a maneira como esse triângulo amoroso acontece dentro do mistério é extremamente complexo. As situações, elas não são umas situações nada próximas do que seria um cotidiano, ou seja, a relação da Juni com o Nick, da maneira como acontece em The Handmaid's Tale, o que a Juni, inclusive, tinha ali de ideia do que poderia ou não ter acontecido com o Luke, e também a sua esperança de ver ele novamente, cara, uma relação extremamente complexa, entendeu? Então, é óbvio que
o triângulo amoroso narrativamente ele acontece. É óbvio que a Juni, ela tem sim dúvidas. Muitos ali, ficou 50-50, né? Antes do Wharton entrar e contar para a Serena e ao mesmo tempo entregar, naquele momento que o Nick e a Juni estão dentro do armário, né? O Wharton fala para a Serena e entrega para a Juni a traição do Nick. Tudo isso acontece simultaneamente numa troca de diálogo. Aquele momento prévio a isso acontecer, realmente era a tentativa final do Nick de ser feliz. E ele só tem como ser feliz junto com a Juni. E ao mesmo tempo, a Juni, eu acho que sim, passa pela cabeça dela, por mais que muitos acreditem que sim, muitos acreditem que não, né? Eu senti que dividiu bem essa questão, assim, em relação à percepção e reação dos fãs. Mas a Juni tem sim algo dentro dela, isso, né? Novamente, reforçando, cara, para mim, na minha opinião, que cogita, sim, ter uma vida ali com o Nick. Como que isso ia ter efeito em relação à Revolução, Mayday, principalmente em relação a Hannah, até mais do que em relação ao Luke, eu tô falando de uma questão puramente de sentimento da Juni, né? O sentimento. Então, isso tudo, cara, é extremamente complexo, essa relação toda do triângulo amoroso. Com quem que a Juni vai ficar, com quem que, né, a Juni poderia ou gostaria de ficar, quem que pode ou não ter uma grande morte nesse final. Eu acho que essas duas teorias em relação ao Nick e ao Luke, cada um com, né, a sua vertente ali na teoria ali, ambas podem acabar acontecendo, tá? Ou na verdade, assim, deixa eu reformular. Uma das duas vai acabar acontecendo. Não acredito que os dois personagens vão ficar vivos até o final da série. Um dos dois vai acabar sim sendo consequência e também sendo mais uma grande morte que a gente tem no final da série. Nesse momento, antes de ver o 8º episódio, que, galera, assim que sair lá nos Estados Unidos, eu vou assistir, depois a crítica completa já tá liberada aqui no canal pra gente poder conversar. Eu sei que na Paramount tá uma semana de atraso em relação à estreia americana, por isso que estou vendo e cobrindo aqui no canal através das datas de lançamento nos Estados Unidos. Antes de ver o episódio 8 e antes de principalmente, né, entender a posição desses dois personagens no episódio 8, eu nesse momento vou para a teoria do Nick, tá? Que o Nick realmente seja esse personagem que tenha mais perigo, realmente ter uma grande consequência e ser uma grande morte nesse final de temporada. De série, na verdade, né? Galera, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam aqui dessa lista, o que vocês acham que vai acontecer nesse final, coloquem embaixo as teorias de vocês também, para que a gente possa seguir conversando. Tem que ser 4. Viva o sonho aqui.